E para minha maior surpresa, eu vi uma galera metendo o pau no e-mail. O bicho tava carregando o meu lançamento nas costas. E a galera metendo o pau no e-mail. Eu falei assim, uau, a gente tem os ateus. Ateus aquele que não acredita, né? Temos os ateus do e-mail marketing. Vamos dedicar isso aos ateus do e-mail marketing. São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Está começando mais um episódio do podcast 6 em 7. O podcast em que a gente discute estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7, ou seja, R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. E o tema de hoje é um tema polêmico. O tema de hoje é aos ateus do e-mail marketing. Érico Rocha, isso gerou uma polêmica, não sei se você esperava essa polêmica que gerou no seu Instagram. Que, para quem não viu, foi apenas uma foto que você publicou como estavam os resultados do seu lançamento, mostrando cada mídia, né? Então você mostrou lá que as vendas, 142 vendas vieram do e-mail, WhatsApp vieram 3 vendas, SMS 4, ManyChat 2, Telegram 3 e WhatsApp notificações 2. Ou seja, todas as outras não passaram nem de 4 vendas e o e-mail 142. E nessa foto... você apenas soltou essa foto, soltou a bomba ali e escreveu: essa foto é dedicada a todos os ateus do e-mail marketing. Érico, o que você quis dizer com essa foto que gerou quase 800 comentários? O que você quis dizer? Qual que foi a sua intenção? A minha intenção é o seguinte, eu não leio mais e-mail. A maioria das pessoas que eu conheço não lê mais e-mail. Eu literalmente... quase não leio mais e-mail. A maioria das pessoas que eu conheço não leio mais e-mail. Sei lá, as pessoas perto de mim, minha esposa, meus amigos, meu irmão, o Hugo, o último jeito de contactar ele é por e-mail. Então, é natural e intuitivo pensar que o e-mail não funciona, que o e-mail não é um bom investimento. Afinal, por que eu vou capitalista numa coisa que não funciona? Então, assim, com todo o tempo, sabendo disso, pela minha experiência pessoal, vou falar o seguinte, o que vai converter mais? Eu tô abrindo o WhatsApp, então vamos notificar, vamos fazer um lançamento notificando pelo WhatsApp, vamos tentar o SMS também não vejo o SMS. Mas vai que o SMS dá certo. Tentamos o ManyChat, que é o chat do Facebook. Messenger. E aí, cara, ManyChat também, Telegram, em todos esses. E aí, com toda a probabilidade foi lá e lançou. Mas quando eu vi as vendas vindo, aí que eu vi, quem tá pagando as minhas contas é o e-mail. E às vezes a gente acha que o e-mail é o patinho feio do momento. Só que o patinho feio tá pagando as contas. E aí foi interessante que eu vi aquilo acontecer. Já numa coisa que acontecia, eu falei assim, nossa, a maioria das pessoas não tem noção, não tem os dados que eu tenho. Porque eu não sou apaixonado pelo e-mail. Definitivamente, eu sou apaixonado por... Resultado. O que paga minhas contas não é as minhas paixões, minhas dedicações, é o resultado. A gente faz 6 em 7 com resultado, não faz 6 em 7 com o que a gente acha que é o resultado. E aí eu postei a foto para falar para assim, galera, olha só, dá uma olhada nos fatos que tá acontecendo na minha campanha agora. E para minha maior surpresa, eu vi uma galera metendo o pau no e-mail. O bicho tava carregando o meu lançamento nas costas. E a galera metendo o pau no e-mail. Eu falei assim, uau, a gente tem os ateus. Ateus aquele que não acredita, né? Temos os ateus do e-mail marketing. Vamos dedicar isso aos ateus do e-mail marketing. E você esperava que ia gerar essa polêmica? Definitivamente não. Definitivamente não. Assim, eu esperava que a galera ia ver, nossa, que massa, o resultado, o e-mail ainda funciona, ver uma boa notícia e tal, mas não. Nego falando, essa informação tá incompleta, Érico, você não divulgou o número de leads, isso depende do número de leads. E sim, divulgar o número de leads, né? Aí, num próximo post eu divulguei com o número de leads de cada um, né? Claro que depende da proporção, eu entendo isso.
Mas independente do número de leads, quem estava pagando minha conta? Era o e-mail. Era o e-mail. É interessante isso, como a gente às vezes fica tão preso nas nossas crenças limitantes. E eu tenho minhas teorias, de repente você vamos discutir sobre elas. Por que o e-mail? E digo, as teorias e alucinações, porque simplesmente são alucinações sobre um fato que está acontecendo boa. No momento, naquilo que eu faço. Exato. Você divulgou, né, os seus resultados. Eu achei engraçado que teve até comentário nessa postagem. A pessoa falando, não concordo com você, Érico. Eu não concordo. Foi só uma foto. Foi uma foto dos resultados. Você não falou nada, né? Você não falou que e-mail é bom e o e-mail é ruim. Você simplesmente falou, tá aqui meu resultado. Não tem sobre o que concordar ou discordar, né? Mas aí a galera pediu, né? Pô, quantos leads vieram de cada um? Porque beleza, é coerente, né? De repente você fala, você não teve venda no WhatsApp porque tinha meia dúzia de gente lá. Total. Aí você foi e postou. Foi no meio mais pra frente, né? Onde eu postei as leads, por exemplo, um e-mail para gerar 178 vendas, que mais tarde as vendas acabaram vendendo mais, né? Teve 111 mil contatos, sendo que o WhatsApp, que é a menininha dos olhos de todo mundo, e tá tudo bem, assim, a minha também, eu tinha 56 mil contatos. Uau. E aí eu pensei comigo mesmo, nossa, que massa! A galera ainda vai sacar que o patinho feio tá pagando as contas. Porque ele ainda assim tinha 111 mil contatos, mas tinha 178 vendas. O WhatsApp tinha 56 mil contatos, isso é mais ou menos a metade, mas não tinha 1/10 das vendas. E mesmo assim a galera foi lá e começou, mas não é bem assim e tal. Eu falei, uau, que interessante, né? Como a gente está enviesado em acreditar em alguma coisa, talvez a gente até evite ver os fatos, que o e-mail estava pagando as contas. E, Érico, tem também todo o histórico, cara, de anos e anos você construindo essa lista de e-mail, relacionamento, a sua dedicação, cara, a dedicação da sua equipe em escrever excelentes copies, porra, aquela do Mito da Caverna é espetacular, cara, eu pego pra ler aquilo ali, é muito bom, cara, é muito bom. E, ao mesmo tempo, pô, eu acompanhei uma série de mensagens do WhatsApp, do seu lançamento e eu acho que tem também a questão de, às vezes, não dar a mesma atenção. Você acha que faz sentido isso? Eu acho que eu sou, assim, eu diria que 7 anos que eu já mexo com e-mail. Então, vamos dizer que eu sou um faixa preta em e-mail. Né? Eu sou bom em e-mail. Né? Por quê? Porque eu gerei o resultado, eu construí tudo isso aqui que está construído, esses microfones aqui foram pagos. Sabe quem pagou esses microfones aqui? Foi o e-mail. Sabe quem pagou essa câmera aqui, essa televisão? Foi o e-mail. Esse headphone boladão? Foi o e-mail. Então, assim, eu sou um cara que é faixa preta no e-mail. E sou um cara que é faixa branca em todas essas novas artes. E eu reconheço isso. E tá tudo bem. Eu reconheço. Então quer dizer que eu não vou procurar melhorar minha copy no WhatsApp. Não, eu tô procurando melhorar, porque no final das contas quem paga o microfone, a foto, o evento ao vivo é resultado, né? Mas o mais interessante é entender que mesmo assim, neste exato momento, o WhatsApp não se prova tão forte quanto o e-mail é agora. E tá tudo. Quer dizer que ele pode ser melhor? De repente pode. Eu só ainda não vi uma prova. Inclusive, eu falo muito com muita gente que faz lançamento. E eu acho que num nível baixo de jogo, um nível bem pequeno de jogo, o WhatsApp até funciona. Nesse lançamento, eu tinha 56 mil pessoas que pediram para ser notificada da inscrição da fórmula de lançamento pelo WhatsApp. E você acha que eu estava torcendo para ter 7 vendas? Eu não estava torcendo para ter 7 vendas. Eu estava torcendo para ter 3 mil vendas. Eu estou falando isso no sentido figurado. Ou 4 mil, 5 mil. Então, assim, quem sofre o bom e o ruim é a gente. Mas isso é um fato interessante. É um fato interessante que não performou. Então, às vezes, o que a gente acha, e eu tenho todos os motivos para achar que o WhatsApp é a bola da vez. Todos os motivos. E, literalmente, a gente enviou esses 56 mil mensagens para o WhatsApp manualmente. Então, teve várias pessoas da minha equipe que manualmente enviamos isso. Não foi nenhum software, não foi nenhum problema de entregabilidade, foi só um problema da mídia ter tudo para converter e no final das contas o patinho feio pagar as contas. Boa, mas então, pelo que eu entendi, você não se considera um ateu do WhatsApp, no caso, né? Não, eu não sou um ateu do WhatsApp, não. Na verdade, eu não sou ateu do WhatsApp, não, definitivamente.
eu quiçá, rezo pro WhatsApp funcionar. Pra mim. E não quer dizer que não funcione. Só não funcionou pra mim. Ou não funciona. Eu nunca vi funcionar em grandes, largas escalas. O que é larga escala? Lançamento de 5 mm, né? De 5 milhões, um 8 em 7. Na baixa escala, né? Em lançamentos bem pequenos é melhor. Ele não é melhor, desculpa. Eu já vi funcionar. E não é à toa que eu tô testando, né? Então, mas eu sou a pessoa mais interessada em quebrar esse paradigma. Porque, no final das contas, que manda é o resultado. Inclusive, trazendo aqui para a realidade aqui do podcast, né? Que é o podcast 6 em 7. Eu faço muitas análises de lançamento aqui no programa de mentoria e eu vejo que tem alguns nichos assim que tem muito mais... por exemplo, trazendo por exemplo bem prático, manicure não tem e-mail. Tipo, a maior dificuldade da manicure criar o login de acesso, sabe? Então... É uma mentira que manicure não tem e-mail. Vou discordar. Porque se a manicure tem um Instagram... Manicure tem Instagram? Manicure e cabeleireiro são públicos tidos como tatuador. Que mais? Esse povo artista são pessoas que tendem a ter Instagram. Mas para ele ter um Instagram, ele precisa de quê? Do e-mail. Ele precisa do e-mail. Para ele ter uma conta de Facebook, ele precisa de quê? Do e-mail. E eu acho que aí vem uma grande alucinação pela qual... Por que o e-mail está funcionando? Gente, o e-mail parou de ser o meio pelo qual a gente vê besteira. Antigamente, essa é até uma teoria do Hugo. Antigamente, quando a gente queria mandar besteira para as outras pessoas, corrente, videozinho, a gente mandava por onde? Grupo de e-mail, né? Grupo de e-mail, não é verdade? E agora o e-mail passou a ser um canal que as pessoas só usam para comunicar coisas mais importantes. Eu tenho um e-mail que eu olho e só para coisa importante. Quando eu preciso fazer uma compra na Amazon, preciso da minha ordem, ver o número da ordem, eu vou lá no meu e-mail. Quando meu banco vai me mandar uma mensagem, ele não me cutuca no Facebook. ele me manda um e-mail. Então, assim, o e-mail é muito louco. É tipo o meu telefone. Ninguém me liga todo dia pra... Sabe? Quando alguém me liga porque é alguma coisa importante pra mim. Então, por exemplo, quando eu compro um ingresso pra um show, e esse ingresso vai chegar por onde? Por onde que chega o ingresso? Quando você compra uma passagem de avião e você não dá o print, por onde chega a passagem de avião? Pelo menos aqui na ignição chega por e-mail. Então o e-mail está sendo aquela coisa importante e a gente usa como tal. Então a gente distribui coisas importantes pelo e-mail. Cada vez menos, a gente particularmente manda menos e-mail. Não quer dizer que é o jeito certo ou errado, mas a gente manda e-mail só para divulgar coisas importantes. A gente não usa mais o e-mail para relacionar. A gente usa o WhatsApp. A gente usa o WhatsApp para relacionar. A gente usa o Instagram para relacionar. A gente usa o YouTube para relacionar. Quiçá agora que a galera está escutando o podcast para relacionar. A gente usa... Não, relacionar isso é criar valor, gerar valor. Mas quando eu tenho que comunicar alguma coisa que é muito importante... Por exemplo, eu tô divulgando uma Masterclass Day em São Paulo ao vivo, agora 13 de abril. Vai ser ao vivo. Dependendo de quando você vê esse podcast, isso vai fazer sentido ou não. Mas eu tô divulgando por onde? E-mail. Por e-mail, porque é coisa importante. Então, quando a gente precisa de alguma coisa importante, a gente ainda vai no e-mail. Boa, interessante, Érico. E me tira uma dúvida, quando você postou aqui a quantidade de leads e de vendas, né, o pessoal pôde ver qual que estava a taxa de conversão. Sim. E a taxa de conversão, né, quantos % das pessoas que estão em cada mídia compraram, né, em porcentagem, a melhor delas foi a do Telegram, que foram 14 vendas para 2.162 leads. E eu vi comentários das pessoas falando, mas o Telegram tá melhor que o e-mail, porque a conversão é melhor. O que você acha disso e como você interpreta esses números, se você leva em consideração a conversão? Como que é isso para você? As pessoas erram muito em supervalorizar a taxa de conversão. Inclusive, muita gente pergunta, Érico, quanto é a taxa de conversão do lançamento? É irrelevante saber. A taxa de conversão do Telegram tá maior, mas quando eu vou na padaria, eu falo assim, me vê 10 pães. Aí ele falou assim, quanto que é? 2% de taxa de conversão.
Não é. Quando eu vou pagar o aluguel ou pagar as contas, eu vou pagar em taxa de conversão. Não pago em taxa de conversão. Eu pago em quê? Em dinheiro. Então, eu posso... O Hugo até divulgou recentemente um nugget, um vídeo no Instagram, onde ele fala que às vezes você tem uma taxa de conversão de 10%, é melhor dar mais dinheiro no bolso do que ter uma taxa de conversão de 100%. Ah, como assim? Ah, veja bem, se eu investir 1.000 e a taxa de... O ROI, né, a taxa de conversão é 100%, tenho... desculpa, se a taxa de retorno, né, for 100%, eu ganhei mais 1.000. Investi 1.000, eu ganhei mais 1.000. Aí tem um outro investimento que a taxa de retorno é 10%. Mas aquele outro investimento eu não consigo colocar só 1.000. Eu consigo colocar 100.000. Pô, 10% de 100.000 é 10.000. Fazendo matemática aqui, podcast é complicado, mas é 10.000. Quer dizer que nesse exemplo que a gente deu, a taxa de conversão é de 10%. 10 vezes menos do que a do primeiro, só que voltou 10 vezes mais dinheiro. E, Érico, para quem fica olhando assim para, digamos assim, desfechos intermediários, né? Pega assim, tô começando agora e aí eu tô comprando um pouco para ManyChat, um pouco para WhatsApp, um pouco para e-mail e tô vendo que os outros estão dando mais clique que e-mail e tal. Como é que você, sei lá, ajudaria, se fosse com você começando, vendo indícios de que um tem mais clique que o outro, como é que você tomaria a decisão, por exemplo, vendo um post desse, você na pele de quem está assistindo a gente? Olha, a primeira coisa que eu convido todo mundo a fazer é testar. Teste todas as suposições. Essa foi uma campanha, é isso que está acontecendo na Ignição Digital. Mas eu acho que você deve duvidar de tudo que eu falo. Inclusive, eu contei o podcast 1, podcast 2, prova, duvide, teste, cheque por você. É mais importante do que simplesmente. Só que é o seguinte, isso é uma característica minha. Eu acredito que o sucesso, inclusive essa frase não é nem minha, eu acho que é do Tony Robbins. O sucesso deixa pistas. Quando eu estou começando, particularmente, gosto de modelar aquele que já teve sucesso na área. Então, por exemplo, se eu vou fazer um bolo, a pessoa me dá a receita do bolo e eu achar que não é fermento assim, que não é fermento assado, que eu vou colocar assim, no começo eu vou ter a humildade de seguir a receita do bolo. Por 2 motivos. Por 2 motivos. 2. Não, complicado, né? Não, porque eu acredito que se aquela pessoa conseguiu, aquela receita é a minha melhor chance. 2, porque se der errado, eu ainda posso jogar na cara dela. Não, assim, não jogar no sentido... Não, se der errado, eu vou dizer assim, eu fico mais auditável. Porque se a pessoa me dá uma receita, eu não sigo a receita e falo para ela, olha, o que aconteceu? Ela fala, a primeira coisa que ela vai falar é, você não seguiu a receita, eu te dei a receita. Inclusive é quase que uma falta de respeito ao mentor. Porque o cara passa a receita. E é claro que toda receita funciona toda vez? Não. Érico, mas por que não? Porque cada forno é um forno. Cada ingrediente é um ingrediente. Nenhuma receita é feita em exatas condições de temperatura e pressão. Né? Por quê? Enfim, cada forno é um forno. Cada ingrediente é aquele ingrediente. Eu falo da história do pão de queijo da minha mãe. O polvilho lá de Minas é diferente do polvilho de Brasília. O forno que ela faz é um forno a lenha. O meu aqui é a gás. Mesmo sendo a gás, quando se coloca nos 100 graus, não é 100 graus. Não é um forno cientificamente calibrado para 100 graus. Então, todas as receitas precisam de ajuste. Só que eu gosto de fazer isso. Então, por exemplo, se fosse uma pessoa como essa, eu faria exatamente como eu estou fazendo. Até, porque eu acredito que isso vai dar certo. 2, porque eu acho que é auditável. E você testa na prática, né? Então, você deu esse exemplo aí do polvilho, que é diferente de Minas e de outros lugares, mas você vai e testa para ver se realmente essa é a questão. Não fica na teoria mirabolante, até porque muitas vezes a realidade, ela surpreende a gente, né? É contra-intuitivo você pensar, hoje em dia ninguém fala que... Muita gente fala que não usa mais e-mail, mas e-mail você vai lá ver e testa e dá mais resultado. Então, muitas vezes a realidade surpreende, né? A realidade surpreende. Do mesmo jeito que eu surpreendi o Thiago agora. Ele falou assim, manicure não tem e-mail. Se tem Instagram, ela tem e-mail. Se tem Instagram, ela tem e-mail. E eu acho que tem. Talvez o que você quis dizer não é que não tem. Talvez você acabou generalizando uma realidade que não é literal.
Boa, legal, cara. Continuando aqui, Érico. Você falou da questão do WhatsApp, às vezes funcionar numa escala menor. E para quem está começando, buscando seu primeiro 6 em 7, você recomenda ir para o e-mail, ir para o WhatsApp, testar os dois ao mesmo tempo? Qual que é seu feeling em relação para quem está no início? Eu recomendo ele olhar para esse post aqui. Porque assim, eu te juro por Deus, faz sentido de 56 mil pessoas ter vendido mais. Gui, faz sentido, é total. Faz sentido que as pessoas... o meu mercado são pessoas jovens, jovem não tem e-mail. Eu entendo isso, faz todo sentido. Eu não uso. Eu só uso e-mail para coisa importante. Mas, no momento, eu olho o fato. As pessoas perguntam, Érico, o e-mail vai morrer? Não sei. Vocês iam me perguntar isso? Spoiler. Érico, eu vou responder. Érico, o e-mail vai morrer? Não sei. Não sei. No momento, eu não construo minha casa em um lugar só. Eu construo a casa no Instagram, no YouTube, a minha audiência, a casa, né? Minha audiência, no Telegram, vocês verem. Até no SMS eu construí. Então, quer dizer, que eu não sou uma pessoa que, de olhos fechados, só estou no e-mail. Contudo, é o que está funcionando nesse exato momento. E se alguém está começando e vai ignorar isso, é uma atitude infantil. É uma atitude imatura no meio digital. Eu ia dizer que ele quase não sabe o que está fazendo. Não quer dizer que... A gente tem várias pessoas aqui no 6 em 7 que fizeram só com o WhatsApp. Não quer dizer que o WhatsApp não funciona. Eu só quero dizer que quando eu testo, ele tende a funcionar bem pior. E ainda não vi alguém fazendo um 8 em 7 com WhatsApp. Então, assim, na grande escala, eu ainda não vi isso acontecer. Eu já vi várias vezes com e-mail. Vi e revi. Mas ainda não vi um 8 em 7 com WhatsApp. E outra coisa também, né? Considero que o e-mail ele é menos destrutível, né? O WhatsApp, do dia pra noite, o Facebook pode falar, cara, não pode mais mandar desse jeito e acabou. Você construiu tanto é que várias pessoas têm um número bloqueado, né? Por N motivos. O Instagram também, os DM do Instagram também. Teve um cara que... Eu recebi uma pergunta no meu direct do Instagram. Assim, Érico, se a sua live, eu ia fazer uma live lá, vai ser no Instagram e você pode transmitir ao vivo pelo Instagram, por que você captura o e-mail? Eu falei assim, porque tem uma coisa muito importante que você faz, que é a construção de lista, construção de um ativo. O e-mail é seu, ninguém te tira. Não existe nenhum intermediário entre eu e você. Simplesmente eu mandar um e-mail. É que nem um número de telefone quando você liga. O WhatsApp não, é um intermediário. Do dia para noite, esses 56 mil, o WhatsApp pode decidir que eu não tenho mais direito de mandar para esses números. E tá tudo bem, é uma empresa privada, ela tem que lidar com o que ela tem que lidar. Exato, legal, cara. Continuando aqui, beleza. E sobre usar melhor o e-mail, né? Para quem está fazendo lista, como que ela pode melhorar? Uma coisa que é muito recorrente, que eu vejo as pessoas falarem, cara, às vezes o e-mail todo dia ou e-mail toda semana pode encher o saco, pode incomodar a pessoa. Quanto que na sua opinião, mandar e-mail demais e às vezes te atrapalhar? Não existe e-mail demais, existe e-mail chato. Eu acredito que se você... quando ligar demais para alguém? Quando ver filme demais? Quando ver filme de menos? Depende dos filmes. Às vezes a gente entra no Netflix e vê uma série e a gente quer ver a série. Quando ver muitos episódios? Quando não é? Depende da série. Tem série que a gente quer engolir aquela série, né? Tipo, a primeira vez que eu vi 24 horas foi a primeira vez que eu senti isso. Eu realmente passei um final de semana e zerei a primeira temporada de 24 horas. Eu acho que literalmente 24 horas. Assistindo, foram 12 e 12. E pra mim era de mais ou era de menos? Pra mim não era de mais nem de menos. Eu tava extremamente interessado naquilo. Agora, tem programa que eu não consigo ver os primeiros 20 minutos. Stories. Um story de 10 segundos que às vezes a gente não aguenta ver até o final. Total. Então, depende muito. Então, eu conheço pessoas que mandam 3 e-mails por dia,
e tem um excelente resultado. E tem pessoas que mandam 1 e-mail por mês e não tem esse resultado. Então, não existe essa resposta. É a mesma coisa que você me perguntar, Érico, qual o preço de casa ideal? Ué, depende de onde você mora, depende de que você quer, depende de qual é a sua família, depende de quais são as suas intenções, depende da casa, depende do local, depende do país. Certo, mas beleza, não tem essa resposta exata, né? Não tem como dar uma receita. O que eu faço. Isso, exatamente. O que você faz pra você determinar, cara, será que a gente não tinha que estar mandando 2 por dia, 3 por dia ou 1 por dia? O que eu faço é o seguinte... Qual que é o feedback que você olha pra decidir? O que eu faço é o seguinte, durante um lançamento, eu faço o seguinte, eu crio uma relação com as pessoas fora do e-mail, isso é, nas mídias sociais, através de conteúdo de extremo valor, muito dele. Então, se você for no meu Instagram, todo dia tem 2 ou 3 vídeos lá. Se você for no meu YouTube, tem vídeo lá. Você tá vendo esse podcast, que agora é um podcast semanal que a gente grava sobre um tema, entra a fundo 1 hora nele. Então, eu não meço esforço para dar conteúdo de valor. E engraçado que a gente devia até comentar isso. Meu conteúdo, às vezes, é tanto de valor que uns alunos meus me mandou uma mensagem chateado. Com ciúme. Com ciúme. Tava com ciúme. Eu fiz um post, que era um post escrito, falando da oferta irresistível no Instagram. E foi uma revolução. Como você pode mandar esse post? Isso devia... Se eu soubesse disso, eu não teria pago pelo seu produto. Assim, o conteúdo é tão de valor que num post ele ficou chateado. E, inclusive, foi uma aluna. E eu perguntei pra ela, você sinceramente acredita? Eu perguntei pra ela, até qual módulo da fórmula de lançamento você fez? Ela falou o seguinte, se eu soubesse que você iria publicar esse post, não teria pago R$6.000 na fórmula de lançamento. Eu falei, uau! Foi até ler o post, né? Mas foi bom, hein? Fui ler o post, sério. Fui lá ver o post e eu respondi pra ela, até qual módulo da fórmula de lançamento você fez? Ela, até o módulo extra e tal. Aí eu falei assim, cara, você sinceramente acha que só com esse post a pessoa pode fazer o 6 em 7? E aí que ela se tocou, nossa, a fórmula de lançamento é muito mais que aquilo. Aquilo é muito valor. Aquilo é um pedaço real de valor da fórmula. Mas não era a fórmula como um todo. E ela falou assim, não, ops, saquei. E ela, obrigado, o comentário foi direto ao ponto. O que eu quero dizer é que a gente não mede valor para dar. Mas na hora de a gente lançar, a gente avisa. E então o que acontece? Eu uso o e-mail é meu atacante, como você mesmo gosta de definir. O e-mail é meu atacante. A hora de marcar gol, eu aciono o meu Romário. O meu atacante. Exato. Igual você falou, né, Thiago? Nesse exemplo aí. A pessoa tá vendo lá um monte de abertura no ManyChat, mas, cara, quem que tá sendo atacante, você tá chutando a bola pro gol, né? Então ele é meu atacante. Meio de campo é meu WhatsApp. O meio de campo é... E de vez em quando eu boto o WhatsApp pra ser atacante e não tá atacando. Entendeu? Sabe quando você bota o divã pra atacar e o cara não marca o gol, tem tudo pra marcar gol. Você olha pro cara e vem aquele outro que não corre, que só fica na banheira, tipo um Romário da vida, que o técnico até não gosta, mas ele é o cara, na hora de marcar o gol, ele marca. Então, não quer dizer que vai ser sempre assim, não, mas o e-mail é meu atacante, no momento. Cara, e por menos que eu use ele, por mais patinho feio que ele seja, ateus do e-mail marketing, vocês estão deixando muito dinheiro na mesa por ignorar ele. Cara, e foi engraçado isso que você falou, cara. Você acha que talvez a variável que mais influencie na abertura do seu e-mail é o seu conteúdo, cara? Não sei. Eu acho que uma coisa que influencia... eu acho que tem várias fatores que influenciam. Sim, o meu conteúdo vai influenciar. Se eu tô mandando muita coisa massa, né? Muita coisa... E se eu tô mandando muita coisa massa, eu crio um relacionamento. Se o relacionamento tá alto, a pessoa vai tender a escutar mais o e-mail? Vai. Uma das pessoas que eu tenho mais relacionamento durante a minha vida inteira é quem? Minha mãe. Minha mãe me mandou um e-mail, eu abro. Minha mãe me mandou um WhatsApp, eu abro. Então, quando eu tô mandando... achei que era bom dia. A minha mãe, quando manda meu WhatsApp, eu prefiro que ela mande e-mail, que eu acho que vai ser algo importante. O WhatsApp vai ser corrente, vai ser... Nossa, que louco. Brincadeira. É engraçado, né? Que a gente... Agora, o e-mail, que era o instrumento de correntes e... agora é o WhatsApp. Virou coisa séria. Mas assim, eu abro. Então, assim,
isso leva em consideração, os e-mails anteriores são levados em consideração, e o processo de entregabilidade e lead score. E isso é um... Lead score, né? É uma nota que a gente dá para nossa lead, para o nosso e-mail, também leva em consideração. Isso é um tema para... Um tema mais profundo aí. Um tema mais profundo, de repente, para um grande ou outro podcast. Fala, o que é lead score? Como é que a gente aumenta o nosso lead score, aumenta a nossa abertura e aumenta a nossa entregabilidade dos e-mails. Daria pra gente falar tudo sobre isso. Mas ele leva em consideração também. Boa. E entrando nesse assunto de quantidade, de tamanho, né? Você vê, na postagem que você fez, você gerou uma lista de 111.198 leads no e-mail. Né? Então, isso de repente... E você não sabe quantos dias foi gerado isso? Quantos dias? Dias? Eu acho que foram 3 semanas. Se Uau. não foram 3, foram 4. Uau. E minha preocupação quando eu vejo isso é o seguinte. A pessoa que está começando, olhar esse número gigante de quantidade de listas, saber que ela não está conseguindo nem gerar nem próximo disso, porque está iniciando, normal. E de repente, às vezes, desanimar. Falar, caraca, o Érico tem muito resultado porque ele consegue gerar uma lista gigante. E aí eu te pergunto o seguinte, Érico. Tamanho de lista é documento? É documento, sim. Inclusive, é a mesma coisa de você entrar numa academia e ver uma pessoa muito forte levantando um supino, ou o que mais? Como é que chama lá, o Ney? Leg press. O Ney é o cara da academia. E aí você vê o cara levantando, vou chutar um número aqui para ficar mais simples, 100 quilos. E aí, e se ela olhar para aqueles 100 quilos e falar assim, eu nunca vou levantar 100 quilos. As chances são que ela hoje nunca vai levantar 100 quilos. Mas aquela pessoa que levanta 100 quilos começou levantando 100 quilos. E se ela for uma pessoa normal, não começou. Ela começou com a barra vazia. É muito louco. As pessoas mais fortes começam com a barra vazia. Então, o importante não é necessariamente olhar quantos quilos eu estou levantando agora. É entender quantos quilos eu levantei quando eu comecei. E sabe com quantos e-mails eu comecei? Eu lembro até hoje. Inclusive, eu gravei esse vídeo. Nossa, eu não sei nem onde tá, mas eu gravei. Eu comecei, sabe com quantos e-mails? 0. É 0, não tinha nenhum e-mail. E aí eu lembro de comemorar o meu 12º e-mail. Hashtag. Com expressões diga, qual que é a hashtag? Hashtag do episódio, ó. Não são minhas palavras, tá? São palavras do Érico. Hashtag tamanho é documento. Tamanho é documento. Nossa, hashtag do episódio. Joga aí nos comentários, tamanho é documento, a hashtag desse episódio. Total. Tamanho é documento e a gente começa pequenininho, né? Boa. Exato. E assim, né? O pequenininho também cresce. Lista pequena também faz barulho. Lista pequena também faz barulho. Não, mas é verdade. O tamanho da lista é importante, né? E inclusive é uma das metas principais, uma das métricas principais. Tá aí, inclusive, até outro episódio que a gente pode falar sobre métricas de lançamento. Quais métricas acompanhar no lançamento. Mas é uma das métricas principais, o tamanho da sua lista, a quantidade de leads que você está gerando pro seu lançamento. Né? Mas mesmo assim, né, dá para você fazer um lançamento bom com uma lista menor, que está bem... Quando o relacionamento da lista está muito bom, é possível também. Mas sempre ter uma meta de alcançar uma lista alta, né? E vocês? Eu queria falar, vocês já lançaram, vocês fizeram vários, participaram de vários lançamentos e o Thiago... O WhatsApp funcionava para você, Thiago? Pô, em 2013 eu acho que nem tinha WhatsApp, né? 14, 15... Não, cara, mas até os recentes, não funciona, cara. Não funcionou pra você. E pra você, Gui? Cara, eu sempre confiei bastante... O microfone caiu, agora que eu vai ser interessante. Eu sempre confiei bastante no e-mail por ver resultado. Eu já cheguei a testar um lançamento que as pessoas assistiam o CPL, entravam no CPL sem ter que cadastrar e-mail. E aí, como é que foi? Não deu bom. Não deu bom. Deu resultado, mas depois comparando as métricas, ficou muito óbvio que menos pessoas assistindo o CPL, mas eu tendo e-mail delas, eu fazia mais venda. É muito louco. Eu também testei esse. Eu acho que o Mário Vergara chamava ele de Ghost Launch. Não sei por que ele chamava de Ghost Launch, lançamento fantasma e tal. Ele fazia desde o ele chamava assim porque eu acho que ele não é bom de nome de lançamento, não. Mas enfim, a gente já testou esse lançamento também de simplesmente disponibilizar
a Masterclass ou os conteúdos de pré-lançamento sem capturar o e-mail também vendeu, tá? Fizemos 6 em 7, mas hoje em dia fazer um 6 em 7 para mim é motivo de depressão, porque o meu business está tão maior, enfim, tamanho é documento, mas não deu certo não. Assim, o e-mail ele realmente performou muito melhor capturando a lista. Boa, tem um comentário aí, ó. Tamanho é documento, mas pequeno também faz barulho. Boa. Galera, façam perguntas aí. De repente a gente seleciona uma pergunta aqui para fazer pro Érico ao vivo. Show. E continuando, Érico. Quer fazer uma pergunta agora, Thiago? Faz lá. Cara, você higieniza assim sua lista? Você limpa de tempos em tempos? Como Antigamente que eu vocês fazem? limpava. Hoje em dia o que a gente faz é calcular um lead score, que é quão quente a lead tá. Isso é, quanto mais ela reage comigo, mais ela vai receber informação. Então, se ela abre, ela tem maior probabilidade de receber informação. E quanto menos ela reage, menos ela recebe o meu e-mail. Então, E Érico, cara, quantas pessoas você tem na sua equipe hoje que cuidam de entregabilidade e de copy também? olha, cara, copy sou eu que faço, na maioria das vezes. Eu tenho uma pessoa que rediz para mim, uma redatora, vamos dizer assim, porque eu não estou escrevendo, eu não sou uma pessoa que escreve muito bem, mas eu quase dito para ela a maioria da copy. E ela completa, vamos dizer assim. Apesar de que cada vez mais elas estão ficando melhores e estão aprendendo a ter as suas ideias também. Inclusive tem uma série que a gente vai soltar que chama Desconstruindo, onde a gente vai mostrar o background dessas sessões que eu faço com os meus copywriters. Mas em teoria é eu e alguém escrevendo. Às vezes é a Suzy, às vezes é a Nath. Enfim, mas eu não tenho volume para as duas. Na maioria das vezes é um processo mais... Eu estou com 2 pessoas porque eu estou procurando ensinar essa parada. E uma pessoa lida por e-mail, disparo. Ela dispara. Mas hoje em dia ela está com a gente faz uns 3 meses, eu acho. Então, assim, no começo é uma pessoa o suficiente. Mas à medida que a gente vai ficando mais complexo, faz sentido eu criar equipe, né? Então, no processo, eu tenho mais pessoas hoje, não porque eu precise, e sim porque estou treinando-as para que eu não precise fazer isso eu mesmo. E engraçado, cara, que pegando o link lá do início, cara, do WhatsApp e tal, eu vejo que quem consegue fazer, às vezes, 6 em 7 no WhatsApp, parece ser um esforço muito maior do que quem usa o e-mail, cara. E-mail, muitas vezes você coletou, cara, escreveu, mandou. Não tem tantas interferências, né, cara? Não, o WhatsApp você tem que criar um grupo, você tem que moderar, às vezes você tem que fazer... diversas coisas, do tipo, a pessoa que está no grupo, ela tem o contato das outras pessoas, isso às vezes gera um barulho desagradável muito grande, porque nem todo mundo é muito civilizado num grupo, né? Às vezes a galera tá lá pra zoeira mesmo, então você tem que lidar com tudo isso. O e-mail é mais fácil de gerenciar quando você tá mandando uma mensagem para várias pessoas. E, Érico, se existe a objeção, né, que você já comentou, de que muita gente não abre e-mail, né? Agora, muita gente não abre e-mail, beleza, a gente já comentou isso. E o tamanho do e-mail? Né? Você faz e-mails longos. Sim. Então, não só a pessoa precisa abrir o seu e-mail, usar o e-mail, abrir o seu e-mail, mas é um e-mail bastante longo. O que você sente disso? Você acha que as pessoas realmente leem seu e-mail até o final? E por que você faz e-mails longos? Qual que é a lógica? Eu tenho feito e-mail longo porque tem funcionado. Eu não vendo... as minhas decisões que eu peço para as pessoas são decisões complexas. E na maioria das vezes às vezes comprar a fórmula de lançamento, às vezes ver uma masterclass de 1 hora, às vezes ir num evento. Então são decisões complexas. E se a pessoa não tem 2 minutos para ler uma mensagem, ler uma justificativa, ela às vezes vai até clicar, mas não vai comprar e não vai ver. Então eu acredito que é uma coisa que, de novo, funciona muito para mim, é contra-intuitivo. Eu não tenho tempo de ler e-mail longo, a não ser que seja interessante. Ninguém tem tempo de ver um vídeo grande, a não ser que seja importante para você. Então a grande sacada é o seguinte, testa. Mas para mim, e-mails longos são melhores. Agora, só não pode ser chato. Não existe e-mail muito longo, existe e-mail chato. Boa, e muitas vezes a pessoa que lê o seu e-mail até o final é o tipo da pessoa que compraria, né? Total. Então, menos pessoas vão ler seu e-mail até o final, mas tende a mais pessoas comprar. É o próprio processo de qualificação. Exato, boa. E eu curto o e-mail, assim, que mesmo que a pessoa não comprou, ela sentiu o valor. Então, no processo, até na última sessão que eu tive até com a Nath, ela fez um e-mail onde a gente estava convidando para a Masterclass, que era um evento, então ia ter um call to action, né, uma chamada para ação no final, que era comprar um ticket.
Só que o e-mail em si dava valor. Então, se a pessoa não comprasse, eu ia sentir que ela ia falar, pô, o Érico me deu valor, me ensinou alguma coisa. Isso é massa. E você tem conteúdos específicos, assim, alguma linha editorial exclusiva de e-mail, cara? Sem CTA nem nada? Hoje não. Devia, mas hoje não. Nossa. Interessante. Mas a gente está começando a fazer uma coisa que a gente chama de posts épicos. Né? Então a gente está fazendo esse projeto do podcast, que é falar um pouco mais aprofundadamente de um tema. Mas a gente quer transformar esses capítulos que a gente está aqui em posts épicos. Então, alguém redigir um post e enriquecer esse post com dados relevantes no contexto para que a gente possa mandar para as pessoas que curtem ler também. E esse a gente vai provavelmente divulgar por todas as mídias. Vai distribuir no WhatsApp, os links, mas vai distribuir também no e-mail para ver se a galera quer ler isso também. Tem uma história só muito interessante que representa bastante isso, que é a história do Buquinho. Aham. Conta a história do Buquinho pra galera ver. Nossa senhora. O Buquim, não é nem Buquinho. Buquim. Que nome, né? Mas, nossa, essa aí você tirou do fundo do baú. Booking.com, cara? Não. Buquim. Não. O apelido do cara chama Buquim, eu não sei por que não. Mas, enfim, e ele tinha uma namorada, esse cara morava em São Carlos, numa república do lado da minha república, e ele era um amigão nosso, ele tinha uma namorada, e aí ele fez alguma coisa na namorada, e ninguém nunca soube o que foi. Mas o que ela dizia pra todo mundo é que ela não queria ver ele mais pintado nem de ouro. Eita. E ela não morava em São Carlos, ela morava em Ribeirão. E o Buquim amava ela e ele pegava o carro, era mais ou menos 1 hora de carro, ia lá pra Ribeirão, batia na porta dela, na república dela. Ela batia a porta na cara dele, não queria falar com ele. Ele pegava o carro e voltava, isolado. Fazia 2 horas de viagem. Todo final de semana, ele pegava o carro, ia lá tentar se explicar, afinal, o que ele dizia que ela não sabia da história toda. Coisa que ninguém nunca soube da história toda, mas ela não sabia. E aí, voltou. Acho que na 7ª vez a gente teve uma intervenção com ele. Falou assim, Buquim, cara, para com isso, cara. Ela tá achando que você é um maníaco. Ela já falou que não quer mais te ver. Segue a sua vida. E aí ele falou assim, cara, eu vou seguir minha vida, mas eu vou escrever o último e-mail. E aí ele sentou na frente do terminal e começou a escrever o último e-mail. E o título do último e-mail, adivinha qual era? Qual que era? O último e-mail. E aí o título do último e-mail, e ele sentou e escreveu uma carta gigantesca explicando... Basicamente o e-mail começava e falava o seguinte... esse é o último e-mail que eu vou te mandar. Esse e-mail explica a história toda. Se depois desse e-mail você não quiser voltar comigo, tá tudo bem, eu vou seguir minha vida. Mas pelo menos vou seguir sabendo que você sabe... Você tem toda a informação para decidir se você quer ou não. Ele foi lá e mandou o último e-mail. E ela não respondeu. Passou 1 semana, passou 2, passou 3. Aí o Buquim, realmente. Não tinha como salvar aquilo não. E o Buquim tocou a vida dela. Só que ela, depois de, 4, 5 semanas, ela não queria ver ele nem mais pintado. Começou a ficar curiosa, cara. E esse último e-mail? E muito tempo depois, acabou abrindo o último e-mail. E leu. E ela... E não é que tinha alguma informação que era relevante ao processo? Ninguém sabe exatamente o que era. Mas fez sentido pra ela. Ela falou assim, meu Deus, como eu tava enganada. Ai, caramba, eu tenho que voltar a namorar com esse cara. Pegou o carro e foi lá pra São Carlos. Ele estudava na engenharia de materiais. Ela pisou na universidade. Todo mundo conhecia a história, porque ele tinha ficado muito depressivo com o tempo. Ele era um cara muito querido, vamos dizer assim. Ela pisou e o pessoal falou, caramba, a Jéssica tá aqui. Nossa, cara, o que vai acontecer? Meu Deus, todo mundo sabia do último e-mail e tal. E ela foi lá falar com ele. Tava fazendo iniciação científica lá no laboratório, sei lá o quê. E ela foi falar com ele e ela falou assim, então, Buquim, eu não sei exatamente o que foi falado, mas diz a lenda que é isso que ela falou. Então, Buquim, não, realmente... Desculpa, aquele e-mail realmente esclarece muita coisa que não estava esclarecido, vamos voltar. Só que o Buquim olhou para ela e falou assim, Jéssica, você demorou 4 semanas para responder o último e-mail. Eu pensei que você não me queria mais. Carrinho fechou. Agora eu tenho uma namorada. Caraca. Eita, esse bicho é agilizado, tá bom.
Já fechou o carrinho e já abriu de novo. Já abriu de novo. Ela falou assim, tudo bem, você tem uma namorada, mas você não me amava tanto como você dizia no e-mail, vai lá e termina com ela agora. Aí ele falou assim, porra, Jéssica, não funciona assim, não posso ir lá terminar a coisa. E eu acho que ela tinha chegado tipo uma sexta-feira, porque né, ela virou e falou assim pra ele, ó, é o seguinte, segunda-feira, eu volto pra Ribeirão Preto. E eu volto em duas situações. Eu vou voltar de dois jeitos. Ou eu vou voltar comprometida com você, ou eu vou voltar solteira. Você que escolhe. E, tipo... Essa história só melhora, velho. Basicamente, ela falou, o carrinho vai fechar. Vai. E aí ele foi lá, no outro dia ele respirou fundo e tal, terminou com a outra namorada, explicou a situação de uma maneira que sei lá como, explicou e até hoje ele tá junto com a Jéssica. Olha, eles moram na França e tem 2 filhinhos. Uau. História de amor. Mas é impressionante. Quando o e-mail é importante, a gente lê. E às vezes, para uma pessoa tomar uma decisão razoavelmente importante, ela não pode ler um e-mail pequeno. Talvez se ele mandasse um e-mail, volta pra mim, não funcionaria. Ele teve que explicar tintim por tintim tudo. E às vezes quando eu escrevo um e-mail pra Fórmula, eu escrevo com essa intenção. Eu falo, sabe, será que eu quero escrever pra Fórmula, pra um produto que eu vou vender, eu quero colocar toda a informação possível para a pessoa tomar uma decisão. Tal que se ela tome uma decisão contrária, eu consiga dormir em paz. Eu falo o seguinte comigo, se depois ela ler esse e-mail todo, e ela pode ler todo, pode ler metade, pode ler o que quiser, ela não tomar uma decisão favorável, eu não quero ela. Eu não quero esse cliente. Porque não porque ele não vale a pena, mas ele não é um cliente para mim nesse momento. E tá tudo bem. Eu falei tudo que eu tinha que falar. Boa. Animal, Érico. Com essa história a gente finaliza aqui o episódio aos ateus do e-mail marketing. Então, vocês captaram a ideia aí. A gente é agnóstico em relação ao e-mail marketing, ao WhatsApp, etc. Né? E a gente fica por aqui. O próximo episódio vai ser quanto você precisa investir para fazer o seu 6 em 7. Essa daí vai ser bom. E a gente está disponível com um podcast no YouTube, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no SoundCloud. Então, se você tá ouvindo em alguma mídia, você pode também ouvir nessas outras mídias. No YouTube aqui a gente está fazendo ao vivo. O próximo episódio vai ser quarta-feira, às 15 horas, ao vivo no canal Érico Rocha. E a gente fica por aqui. Eu sou o Gui Cardoso. Thiago Batista. Érico Rocha. Tchau, tchau. Valeu.